Olá pessoal, eu sou a Aline Dias. E eu sou a Tê Castro. Hoje, no Opinando sobre Filmes, nós vamos falar sobre o filme Caixa Preta, que tem disponível no Amazon Prime Video. Mas antes de começarmos a dar a nossa opinião sobre o filme, não deixem de estar se inscrevendo no canal Anisérie. Tá? Dá o seu like, não esqueça de ativar o sininho de notificação e saber que todos os dias nós temos uma novidade para vocês. Tá? Então, corra lá e se inscreva! Esse filme, Caixa Preta, ele tá disponível no Amazon Prime Video e é um filme de 2020. Eat breakfast. I'm fine. I wasn't asking. Nolan Wright, involved in a car accident, resulting in the death of his wife. Is there anyone else who can pick you up? Ele começa mostrando-se um pai, né, O Nolan, com uma criança no colo e a mãe só escuta a voz. Segura, pega direitinho, segura pela cabeça. Você vai me abandonar? Você nunca vai me largar? Daqui a pouco aquela cena some. E aparece esse mesmo homem, né, com uma menina mais velha, com mais ou menos uns 6 anos de idade, mais ou menos. por aí. Aí ele meio perdido, né? O nome dele é Nolan e essa filha dele é Eva, que ajuda o pai porque ele perdeu a memória. Ele sofreu um acidente de carro muito feio com a esposa. A esposa faleceu e ele teve um problema no cérebro, no lóbulo temporal, por conta desse acidente que foi muito feio. Ele chegou a ficar em coma, mas conseguiu se salvar. E por causa desse acidente, ele perdeu a memória. Ele fez alguns tratamentos para voltar à memória, mas não adiantaram. E a filha vai ajudando a ele a lembrar. Então ele vai tentar o emprego. Quando chega lá, Não querem conseguem. mais ele no emprego, porque ele não tira mais fotos como antigamente. que logicamente ele não lembra. Então ele volta para casa decepcionado e esquece a filha na escola. Late today. And severe memory loss. If this happens again, we're gonna have to notify child services. Aí vem a diretora, leva a menina em casa e ameaça ele, que se ele continuar Que esquecendo já é a filha, terceira vez que ele esquece a filha na escola. Vai. Então, que da próxima vez, ela vai acionar o conselho tutelar. Aí ele fica apavorado, né? E aí vai mostrando, ele volta para o hospital, vai procurar atendimento, vai falar com um amigo dele que é médico, que ele tem algumas lembranças que parece ser alguém querendo enforcar ele. E ele gritou com a filha. Who's there? Esse médico amigo dele, ele fala para ele para fazer o tratamento com a doutora Brooks. Essa doutora Brooks, ela tem um projeto que é exatamente para isso. Para você conseguir ter as memórias, é o projeto Caixa Preta, né? E que ela diz que vai voltar todas as memórias. I believe that I can reverse your condition. We should give it a shot, right? Come with me, please. Aí ela fala para fazer uma sessão de hipnose, para ver se ele consegue se lembrar de alguma coisa. Porque para ela poder determinar se realmente ele tem como acessar ainda as memórias ou não, ou o dano cerebral foi demais. E aí nessa sessão de hipnose, né, ele começa a ver como se estivesse numa coisa assim, tipo um quarto preto, uma caixa preta, não sei exatamente, um negócio todo preto, até que ele vê uma mão e tenta segurar nessa mão. E aí ela fala que foi muito promissor isso, porque tem algumas pessoas que fazem tratamento com ela que só veem coisas escuras mesmo, não conseguem ver nada. Ele já viu uma mão, pelo menos. Então diz para começar o tratamento no dia seguinte mesmo. Aí ele conversa com esse amigo, que é médico, tá todo contente, que vai fazer o tratamento, e eles vão até lá. E ele vai começar. Só que esse tratamento agora é um pouquinho diferente. Ela vai colocar um negócio na cabeça dele, vai ser uma touca, que é para fazer um eletro, né?
Pra poder Cefalograma. ir, tipo, puxando as memórias dele através desse eletro e colocar num aparelho que faz, tipo, para que ele possa ver essas memórias como se fosse uma realidade virtual. Então, ele vai estar hipnotizado, né, vai estar em transe e vai conseguir acessar essas memórias. Que esse aparelho faz essa transmissão de memórias através das ondas cerebrais dele. Que esse é o projeto dessa doutora Brooks. We call this headset the black box, an immersive virtual pathway to your memories. I like to begin with something I call a safe room. E aí ele faz, né, a primeira sessão. E ela explica quando ele está em transe, quando ele está dentro, para ele ir para um local onde ele se sente seguro. Então ele aparece dentro de um quarto. Então ela fala, você vai encontrar um relógio para pegar. Então pega e ele mexe naquele relógio. E ela fala para ele, você não pode abrir a porta. Se você sair pelaquela porta, eu não vou mais te achar. E aí ele vai e avança com o relógio para poder tentar acessar a primeira memória. A primeira memória que ele acessa é de uma igreja, né, que seria o casamento dele. E aí tá entrando a noiva, quando ele tira o véu da noiva, a noiva não tem rosto. E aí ele vai olhando para as outras pessoas e nenhuma tem rosto. Nem o padre. Então ele começa a ficar desesperado. Aí nisso que ele olha, vem feito um homem andando com a mão para Como baixo. se tivesse todo quebrado, andando tipo uma aranha. É. Que a gente até ouve o barulho dos ossos, né? Com a mão e as pernas assim. Então ele se assusta, aí ele mexe novamente no negócio do relógio para sair dali. Rachel. Aí ele acaba voltando, né? Aí a doutora Brooks fala que foi muito bom porque ele conseguiu visualizar alguma coisa, mesmo que ele não tenha visto o rosto. Isso indica, né, até o trauma realmente que ele sofreu. Então, de início, ele não vai ver o rosto, mas que eles vão trabalhar para ele conseguir ver um rosto na próxima sessão. E ele começa até a ficar mais animado, né, porque ele viu o próprio casamento e tudo mais. E depois ele volta para fazer a segunda sessão. Que é do mesmo jeito. Então, Aí ele vai, entra em transe, da mesma forma como foi a primeira sessão, ele faz a segunda. Aí ele volta para a cena do casamento de novo, não consegue ver rosto nenhum, mas como ele já tinha avisado que aparecia esse homem tipo um monstro que nem ele sabe o que é, né? Ela fala que ele é o senhor da mente dele, que é ele que controla a mente dele, que aquilo é a mente dele que está trabalhando para ele não lembrar, por causa do trauma que ele sofreu. Então, quando tá vindo lá o negócio, ele vai lá e pum, passa o relógio e vai para a próxima lembrança, né? Que ele tá num quarto, num apartamento, e aí a filha dele tá chorando, ele vê a filha bebê sem rosto também. E aí ele vê na cozinha a esposa que também está sem rosto, só que com o braço todo machucado, todo roxo, né? E aí ele acaba voltando, porque aparece de novo, né, esse homem-aranha aí, que anda que nem uma aranha, um negócio esquisito, e dá-lhe um tapão nele. Então ele volta de novo. I run my mind, it doesn't know me. I run my mind. It doesn't run me. Aí ele vai até o amigo dele para conversar, porque essa memória, né, ele acha que ele agrediu a esposa. Então ele pergunta se alguma vez eles brigaram e ele chegou a agredir a esposa. E o amigo dele diz que não, que nunca houve isso. ele é uma pessoa, sempre foi uma pessoa super tranquila, nunca foi de briga, ele até brincava, você parecia até um banana. Aí ele olha para a cara do amigo assim, meio... E ele fala também do apartamento, se ele já morou em algum apartamento. Ele disse que não, casado não, mas que só se for alguma lembrança dele anterior. Porque como ele não estava ali quando nasceu a Eva, poderia até ser que eles tivessem morado em algum apartamento até se mudar a casa. Ele não tinha essa certeza.
né? Ele achava que eles só tinham morado na casa, mas como ele não estava ali, ele não poderia dar essa certeza se eles já tinham ficado em algum apartamento, né? Mas ele dá certeza para ele que ele nunca agrediu a esposa e ele fala, então eu tive um caso com alguém. Ele, não, você nunca teve caso com ninguém, isso eu saberia. E aí ele volta para fazer uma nova sessão com a doutora Brooks, para poder tentar se lembrar. Aí nessa nova sessão, né, ele começa a ver a mesma cena do casamento, aí vai para a cena em que a filha tá chorando e que tá a mulher ali, e ele vai tentando ver um rosto. Aí o que acontece? Aparece lá o Homem-Aranha lá, todo quebrado, andando igual uma aranha, um negócio todo esquisito. Aí o que ele faz? Espera chegar perto e dessa vez ele que bate no Homem-Aranha lá, sei lá o que é aquilo. Um negócio tenebroso. Aí ele consegue ver o rosto, que não é o rosto da mulher dele, é o rosto de uma outra mulher. Aí ele começa a olhar, ver que não é a casa dele, não é a esposa dele. E aí o que ele faz? Ele olha bem para saber onde que ele tá. Ele sai da sessão e vai buscar a filha no colégio. Aí quando vai buscar a filha no colégio, ele decide ir até aquele local que ele viu na lembrança dele. E aí ele vai até lá, né, vê a tal mulher, aí vê uma garota, né, que já não é, assim, deve ter tipo uns 10 anos, alguma coisa por aí, né, e aí ele vai embora para não, né, atrapalhar ali. E ele começa a ficar encucado com aquelas lembranças. E aí que o filme vai ficando mais interessante, porque a gente quer saber, né, o que vai acontecer, né, o do que ele está se lembrando, né? Será que ele traía a mulher? Será que ele não traía? E aí vai te instigando a ver mais pra gente descobrir o que ele está lembrando. Aí ele vai de novo para fazer a sessão de novo. Aí ele entra de novo, vê o relógio, aí ele vai começando a descobrir mais coisas. E numa dessas, essa doutora aparece e ele fala, mãe. Aí ele fica desesperado, sai dali e fala, você é minha mãe? Aí que ela começa a contar. E aí que a gente descobre, né, o que aconteceu. O filho dela, que é o Thomas, morreu há 2 anos em um acidente na escada desse prédio, né, que ele vê nas memórias dele. Então, o que ela fez? Ela conseguiu acessar os dados lá da mente dele, porque eles fizeram um eletroencefalograma porque ele teve uma morte cerebral. Então, ela conseguiu pegar as memórias com esse projeto que ela tem e guardou as memórias do filho, esperando, né, que algum paciente desse entrada no hospital com morte cerebral. E quando ele entrou, né, foi-se achado que ele teve morte cerebral, que ainda teria que ser constatado. Então, ela rapidamente pegou ele, colocou nessa caixa preta, nessa máquina que ela utiliza, e colocou as memórias do filho morto. Então, ele é o Nolan agora, mas com as memórias do Thomas. Que é filho dela. Então, ele sabe que já é o Thomas, que ela é a mãe dela. Então, o que ele faz? Busca a Eva no colégio, leva ela para casa, mas vai até a casa dele antiga para poder falar com a esposa. Né? E aí fala com a esposa e tudo mais e vê que a esposa simplesmente apagou ele. Não tem foto com ele, não tem nada. Então ele fica nervoso e acaba indo embora. E aí ele decide deixar a Eva, né, com o amigo dele por uns dias, porque ele diz que está confuso, que precisa pensar. Porque ele quer descobrir, porque ele acha que aquela menina não é filha dele, porque agora ele é outra pessoa, ele é o Thomas. Porque agora ele não é mais o Nolan, ele é o Thomas, porque ele tá com as lembranças do Thomas. Então ele não quer ficar com a filha do, vamos dizer assim, do Nolan, né, a Eva. Ele quer a filha dele, né? Então ele tenta novamente atrás da mulher, né, e vê que a mulher esqueceu, então vai até a mãe, e a mãe fala,
né, para eles continuarem a terapia, porque quando ele se olhou no espelho, né, ele viu aquela coisa que ele vê lá na mente dele indo atrás dele. Então, ela fala para eles fazerem uma nova sessão. E aí eles fazem, né, uma nova sessão. Enquanto isso, o amigo dele acha muito esquisita essa história. Vai olhar o prontuário dele e vê que ele estava com suspeita de ter tido morte cerebral. Como ele sobreviveu? E aí vai e procura um outro médico para poder saber. E descobre que ele foi atendido no plantão da doutora Brooks, que levou ele, né, pro consultório, não, Pra sala dela, o negócio lá que ela tem. Que no caso ele tinha que ficar numa UTI, alguma coisa. Ela correndo levou ele pra sala dela. E aí ele fica desconfiado e vai até onde ele tá fazendo, né, a sessão e chega junto com a Eva. No que chega, ele já tá lá em transe, né? Aí ela fala que eles não podem se meter porque ele está em transe e é muito perigoso. E ele tá no apartamento dele, né, vendo as memórias dele antiga. Nisso, vai aparecendo de novo lá o Homem-Aranha atrás dele, lá todo quebrado. Quando ele olha, quem é esse homem que anda igual aranha? É o Nolan. Ele mesmo. Que aí o Thomas aparece como Thomas mesmo no sonho, né? Aí vai pegar e vai bater no Nolan pra acabar com ele, porque a mãe manda acabar com ele resolver isso para ele poder ser o senhor da mente, né? Então ele pega uma faca para matar o Nolan, né? Porque agora tem o Nolan e o Thomas dentro da mesma mente. E aí a filha, a Eva, começa a gritar, a filha do Nolan, papai, papai, acorda, e tal. E ele escuta isso. Quando ele começa a escutar isso, ele lembra como ele morreu. Esse Thomas lembra como ele morreu. Aí ele lembra que ele bateu, né, na filha. Que ele estava tendo uma briga muito feia com a mulher. A filha foi tentar se meter, ele meteu-lhe um socão na filha e a mulher jogou ele escada abaixo, empurrou. E ele morreu, porque era bastante escada e ele bateu com a cabeça. Então ele vê que ele era uma pessoa ruim que agredia tanto a mulher quanto a filha. E aí ele desiste de matar o Nolan. E o que ele faz? Abre a porta, que não podia abrir, né? Abre a porta e sai. E aí o Nolan assume a mente. Aí começa, sei lá, os batimentos cardíacos a diminuir. E ela começa a gritar que não pode, a doutora que não pode se meter. Aí o cara disse que tem, o médico disse que tem que levar ele pra UTI, que não sei o quê. Mas ela ele diz que acorda, fica tudo bem. E quando ele acorda, ele já acorda como o Nolan mesmo. Porque ele já conseguiu, né, pegar as suas memórias, já conseguiu assumir, né, a sua mente e o seu corpo. E aí faz, né, o que ele tentou fazer o filme inteiro, que é um cumprimento que ele tem. fazia com a filha assim, que ela sempre tentou lembrar isso pra ele, mas ele não lembrava. Que era um cumprimento que eles tinham, que eles sempre faziam, né, um cumprimento de pai e filha. Né? E aí ele se lembra, e aí eles saem de lá. A médica, a doutora Brooks, ela é afastada do hospital, afastada do projeto, né? E nisso mostra, né, ele junto com a filha, já lembrando, né, já tendo uma vida normal com a filha, né, que é muito bonita essa interação, porque essa menina, aliás, é uma grande atriz, ia ter o quê, uns 6, 7 anos de idade, mas já dá um show nesse filme. É, porque ela cuida do pai o filme inteiro, fazendo ele se lembrar das coisas, tentando fazer ela pentear o cabelo dela, fazer as trancinhas, sempre fazendo jantar, o almoço. Ajudando sempre o pai. Então aí termina essa história dele, ele se lembra tudo, tá com a filha muito bem, e aí corta pra cena final do filme, que a doutora Brooks conseguiu, né, fazer o backup das memórias do filho dela, o Thomas. Então quer dizer, ela não vai parar até tentar trazer ele de volta novamente. Não sei quanto tempo mais vai demorar, mas ela vai tentar de novo. Quer dizer, ela é louca. Porque você pegar o corpo de uma pessoa para você substituir, botar a memória do seu filho e tentar trazer seu filho de volta, você nunca vai ter seu filho de volta. Não é?
É outra pessoa. Pode até ter as memórias do filho, mas não é o filho dela, é outra pessoa. Mas ela não aprendeu a lição. E o filme é interessante porque você vai querer saber o que vai acontecendo, porque vai mostrando lentamente, mas mesmo assim fica curioso, porque você não sabe o que vai acontecer. Então você fica preocupado, porque essa doutora também, ela não deixa transparecer que ela é doida. Parece uma pessoa muito boa, bem competente no que ela faz, então você está acreditando que ela está tentando fazer. E logo de cara ela não mostra que ela está tentando trazer o filho dela. A gente só vai saber lá para a metade do filme, quando ele realmente se lembra. Ela parece apenas uma doutora, né, que faz uma nova espécie de tratamento, né? Mas o filme, ele vai fazendo com que você queira saber o que vai acontecer, porque você quer que ele lembre para ficar com a filha dele, porque essa interação com a filha dele, assim, é muito legal no filme, né? Eles têm, assim, uma interação muito legal de pai e filha, né? E ela cuidando dele e tudo mais, então a gente quer saber como ele vai lembrar, o que vai acontecer, se vai conseguir, né? Então isso vai te instigando a chegar até o final do filme. E na cena final do filme, onde os dois brigam, é no inconsciente, na cabeça dele. Que ele tem a briga com o Thomas e o Nicholas, os dois brigam. Nolan. Os dois brigam. Então, é tudo no inconsciente dele. Então, uma coisa que você fica com medo. Será que ele vai acordar? Será que ele vai morrer? O que vai acontecer? Quem vai assumir a mente e o corpo? Né? Então fica essa dúvida, até achei esse suspense. Que ele iria morrer. E que do jeito que ele apanhou. Não, porque para voltar, começou a cair os batimentos cardíacos, todo começou a falar, eu falei, o homem vai morrer. Mas não, graças a Deus ele se salvou, ficou bem com a filha, recuperou a memória. E para mim o filme foi um filme ótimo. O filme é bom, ele é um suspensezinho, né? Tem essa coisa familiar que é muito legal, um ponto forte do filme. E realmente é um filme bom de estar assistindo e tem na Amazon Prime Video. Bom, esse é o nosso Opinando sobre Filmes de hoje. Tá? Então não esqueça de estar nos assistindo, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like, ativar o nosso sininho de notificação para você estar por dentro de tudo que está acontecendo no nosso canal. O canal Anissérie, ele fala sobre filmes, séries, animes, mangás, tem conteúdo para todo mundo. E nós temos vídeos todos os dias da semana com vários conteúdos super legais. Então não deixe de estar se inscrevendo e de dar aquele like e compartilhar com os amigos também para dar aquela força pra gente. Tá bom, gente? Obrigada. Tchau!